Olá, boa noite para todo mundo. Eu vou chamar a Débora aqui. A gente vai pensar em reorganizar, em se reorganizar em meio à crise. Débora, eu vou chamá-la para que ela possa participar com a gente. A Débora Lhamas é uma nutricionista, já trabalha já há um tempo na área. E ela vai partilhar com a gente de uma coisa muito importante, uma questão muito importante que nós falamos na live passada, junto com o Felipe, que é trazer essa leveza para a condição da qual a gente está. A leveza de poder pensar no momento atual e justamente trazer leveza, porque já está um pouco sobrecarregado para todo mundo, né? E aí, no caso, a gente quer trazer essa condição para vocês, essa importância, né, de deixar a situação um pouco mais leve, pensar um pouco no dia, como o próprio dia para resolver e deixar as ansiedades um pouco para depois. Bom, eu tô aqui com a Débora, ainda não entrou, mas eu tô aqui com a Jana, a Janaína, a Ingrid, Camila, a Vanessa, a Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Gabi tem algumas coisas também para partilhar com a gente aí, para perguntar. Débora, vamos entrando para que a gente possa participar com todo mundo. A Débora, comentei com vocês, ela é profissional da nutrição e ela também tem uma área bem específica de aprendizagem, já fez alguma questão aí voltada para pedagogia, gosta bastante dessa área. Vamos entrar aqui com a Débora e vamos... Opa! Vou chamar ela por aqui pelo WhatsApp para ver se ela vai lembrar-se da gente para a gente poder conversar. O que a gente vai falar hoje, gente? A gente vai falar sobre respostas emocionais em relação às necessidades fisiológicas para a alimentação. E aí, como é que todo mundo tá, né? Em relação à alimentação, a gente falou sobre atividade física, é um dos pilares, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão voltada para alimentação. Como a gente vai se virar nesses dias, como está, né, se virando. E a Débora, vocês me dão um minutinho que eu vou chamá-la por aqui para que ela possa participar com a gente. A Débora vai transmitir pra gente. A gente tentou fazer o ao vivo pelo YouTube, mas também sou leiga nessa parte. A gente vai tentando, quem tiver aí, dar uma dica, a Vivi que entrou, o Júnior, a gente vai tentar da próxima vez fazer ao vivo no YouTube, porque nem todo mundo, às vezes, não tem Instagram, né? E o YouTube você consegue visualizar na hora, né? Então a gente vai tentar aí fazer da próxima vez pelo YouTube. E assim, eu vou mencionar aqui pra vocês, na verdade, hoje eu vou pouco falar, porque a Débora vai meio que dar uma aula pra gente. Então, eu vou falar muito pouco, porque ela realmente tem muito conteúdo. A gente vai usufruir bastante. E a Débora entrou, eu vou chamá-la. Eu ia dizendo. Agora sim, vamos falar com a Débora. A gente está aguardando a resposta dela. Então, como eu ia mencionando, a Débora, vamos lá, tudo bem? Boa noite. Oi, boa Eu noite. estava falando com todo mundo enquanto eu não te achava aqui. Ah, me perdeu? E eu disse para eles, aí a Débora, gente, oi, boa noite, agora o pessoal vai voltar. Viu que você chegou, aí vai voltar. Ah, Eu disse para eles que, na verdade, hoje eu vou falar muito pouco, porque você vai dar uma aula pra gente, quase que uma aula. olha a responsa aí. Responsa. Mas o que eu disse aqui é que a gente tem bastante coisa para falar em meio à reorganização, né? Em meio à crise atual, né? E o que a gente vai fazer diferente da outra vez, que a gente achou mais bacana? A gente vai deixar as perguntas e se tiver relação com o que ela vai falando,
a gente vai colocando aqui. Se vocês quiserem colocar nas perguntas mesmo, tem um pontinho de interrogação depois do comentário. Se vocês quiserem fazer as perguntas, a gente vai selecionando aqui, ou a gente vai olhando aqui embaixo. Como ela vai falar bastante, eu vou observando aqui com vocês. Como eu disse para vocês, isso é uma aula. E a gente, por essa aula, o que eu queria falar para vocês, que eu vou falar só no começo, eu queria que você se apresentasse, falasse o que você faz, como que é o seu atendimento, porque depois a gente deixa para o final, a gente não consegue lembrar disso. Fala pra gente, Débora. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá, Quem tá ouvindo, faz um tá joinha. ouvindo aí? Ó, É, bastante gente entrando. É a Priscila, o ai, Wellington, bem-vindos, bem-vindos. Chaguri, o pastor tá aí. Pode. Olá. Então, eu sou a Débora, eu trabalho com nutrição faz 10 anos que eu me formei. Em outro momento eu posso até contar para alguns curiosos como que eu fui parar na nutrição, como que eu me apaixonei, como transformou minha vida e qual é a minha luta na nutrição. Levar as pessoas a fazerem as pazes com os temas relacionados à alimentação, com o próprio corpo. Então, eu sou a nutricionista da paz. Eu quero que a gente encontre a paz e o equilíbrio no nosso caminho. E esse é o meu objetivo, tá? Para todos vocês. Legal. Então, ela tá aí 10 anos nessa jornada. Me ajuda bastante, né, nessa jornada também. E a gente vai falar de algumas questões ligadas ao comer consciente, as respostas emocionais em meio a essa situação, mas podem ir mandando aí, tá bom? Queria dizer para vocês, até por conta do que nós tivemos até de notícias hoje, né, que a gente prorrogou esse isolamento, para a gente partilhar também as questões de ansiedade voltadas a essa situação, né? E o momento atual do qual nós estamos, né? Um momento de medo, de dúvidas, de angústias. E realmente, a cada dia, a gente tem uma situação que se parece a mesma, né? A rotina, tudo parece a mesma, mas as ansiedades, as angústias, tudo isso tende a aumentar pelas não respostas, né? Então, o que a gente pode pensar hoje, junto com a Débora, como que vai seguindo, como vai sucedendo o nosso comer, a nossa alimentação, as nossas ansiedades, as nossas frustrações em relação ao alimento, porque nós estamos no ambiente, todos os dias no mesmo ambiente, o que a gente está fazendo de rotina? Comendo, né? A rotina com filhos, para quem tem, e para quem pode fazer atividade física. Então, isso é um perigo ou não é, Débora? Fala aí pra gente. Essa ideia do tema da live a gente foi trabalhando a partir do quê? Na minha cabeça, a partir de muitos memes, porque o que se fala através da piada tem um fundo muito sério. É Sim. de que no final da quarentena estaríamos todos rolando pelo excesso de comida, pelo excesso de peso. A gente falou, por que não falar sobre isso? Sim. Uma situação diferente que a gente está vivendo agora, quarentena, muitas pessoas que conseguem estão trabalhando de casa, algumas estão saindo, mas o mundo não está igual. Uhum. E assim como essa crise, em outros momentos da vida a gente tem alterações da rotina, a gente tem outras crises. E o que a gente faz nesses momentos de crise, não é? Será que a Uhum. gente precisa sair na forma alimentar, né? Numa forma mais arredondada? Será que a gente precisa alterar de forma negativa o nosso comportamento alimentar? Uhum. Ou será que a gente pode utilizar isso como oportunidade para alguma coisa melhor? E é Uhum. isso que a gente quer trazer aqui hoje para vocês. Uhum. Legal. A gente está reconectando aqui com ela. Então, pensar nessa flexibilidade, pensar nessa alimentação em meio a essa situação e como que fica a questão emocional, social, física. A gente falou um pouquinho isso com a live com o Felipe. Oi, Felipe, boa noite. Tá aí com a gente também. Como é que fica, ô Débora, essa questão em meio ao social, que nós não estamos, né? E outra coisa muito legal, gente. A gente pensou, uma das perguntas mais importantes que nós pensamos nós tínhamos umas indagações quanto a finais de semana. Então, eu mantenho a dieta todos os dias. Essa foi a minha primeira pergunta para a Débora. Mantenho minha dieta todos os dias, de segunda a sexta. Mas no final de semana não, porque eu tenho um evento, porque eu tenho aniversário, porque eu tenho alguma comemoração.
a gente não tem mais finais de semana. Como é que fica também em relação a isso? Ela vai falar pra gente. Fala um pouquinho, Ou Bel. será que tudo virou final de semana, não é? Pois é. Para algumas pessoas, a questão é a seguinte, é uma coisa que eu sempre pego firme com os pacientes, todo dia é dia. E para aqueles que já começaram isso antes, já tem uma ideia. O final de semana é uma continuação da sua semana. E se você restringir muito durante a semana, no final de semana você tende a desandar. Só que 2 dias que você desande, enfia o pé na jaca, como se diz por aí, você pode perder o resultado de uma semana toda. Então, não seria mais interessante a gente fazer as pazes com os alimentos, parar de fugir deles durante 5 dias para que eles nos peguem nos outros 2. E Uhum. agora é o momento de ficar encurralado, porque não tem mais 5 e 2. São 7 num mesmo formato. E o que a gente vai fazer com isso? É isso que eu quero saber. O que você vai fazer com isso? Você vai deixar isso te engolir como se fosse uma onda gigante ou você vai surfar a oportunidade no meio de uma crise? E qual que é a sugestão que você dá de 7 dias direto, não tendo final de semana? Alguns dizem, agora todos os dias são domingo, né? Qual é a sugestão que você dá em relação à alimentação para aliviar a ansiedade? O Roger perguntou uma coisa que a gente vai falar aqui sobre imunidade também, né? Mas o que você Sim. sugere, assim? Eu vou te dar um exemplo, tá? Para quem está aqui. A questão afetiva na alimentação ela é muito importante. Então, por exemplo, para alguns é o café da manhã, para outros é o jantar, para outros é o café da tarde. Então, tem essa questão mais afetiva na alimentação. Por exemplo, aqui em casa, sempre é ou o café da manhã ou a janta. Então, se você capricha no café da manhã e na janta pela questão afetiva, tem um perigo aí, né? Tem. E aí, o que eu queria ver com você? Como que a gente faz? Estamos ansiosos, estamos juntos e tem a relação afetiva também. Pois é, eu ia te devolver essa pergunta mesmo, em algum momento posterior, porque uma das dicas, a gente tem algumas dicas hoje aqui para vocês, que vão ficar um pouquinho mais para o final, mas a gente já pode adiantar uma parte. Uma dica muito importante é identificar a sua fome fisiológica, a sua fome emocional. Por quê? Se você tiver uma necessidade emocional alterada e você se vir diante disso, você tem opções. Uhum. Uma delas, que talvez seja mais fácil, é você descontar na comida, em algum alimento que te lembre o afeto. Uhum. Mas se você identificar isso, você pode levar para outras formas de extravasar, fazendo alguma coisa que você gosta, ressignificando o seu próprio período de crise. Então, a comida como uma forma de escape dos problemas, ela pode ser um perigo. E como é importante a gente identificar a fome real da fome emocional. Isso não significa que você não possa comer alguma coisa que te traga um conforto. Claro que pode. Uhum. Mas isso precisa estar dentro do seu contexto geral. Ah, Nutri, eu tô comendo o mundo. Ah, Pri, como você tá comendo identificar, né? o mundo. Ela tá Então, comendo o mundo, ela falou. E aí, gente, quem tá comendo o mundo? muito bem. Deus? Quem tá comendo o mundo e tá se identificando com ela, vamos parar para pensar um pouco. Qual o lugar que eu quero colocar, qual papel a alimentação vai ter para mim? Ela não pode ser toda a minha felicidade. Ela Uhum. pode ser uma parte, sim, da minha felicidade, mas não Boa, todas, tá? boa. E vamos começar com um começo, assim, difícil para algumas pessoas. Uhum. Não existem alimentos proibidos. O que existe é quantidade, frequência e combinação. Aí, gente, uma ótima dica. Não existe Quantidade, alimento. frequência e Combinação. combinação. Tudo combinado pode ser aproveitado. É claro que cada coisa dentro de uma quantidade também, Uhum. né? E o que Estou você tomando falou um é litro. importante, gente. Toma nota. Eu adorei essa frase, você não tinha me falado ainda. A alimentação não precisa ser toda a felicidade, ela pode ser uma parte da Parte da sua felicidade. felicidade. Muito boa essa reflexão aí, uma parte. Eu até anotei, gente. O amigo do refrigerante aqui, ó. Um, Cadê? um Tomando um litro litro. de refrigerante por dia. Por quê? Então, Questão amigo, afetiva, o que ele, né? O que possivelmente refrigerante que é. uma bebida que ele goste bastante. Então, na nutrição comportamental, a gente trabalha o seguinte: eu nunca vou chegar para você e falar, então para de tomar refrigerante agora. Não.
eu vou levar você a pensar o seguinte: para o seu objetivo na sua saúde, sabendo que o refrigerante pode ser um alimento desequilibrado em algumas situações, quanto você pode reduzir esse refrigerante para você Legal. ser feliz, É um mas comer não se. consciente, né? Exatamente. Tá. E isso é uma coisa que a gente negocia. Por exemplo, você está tomando 1 litro, por que não tomar menos? Está Uhum, tomando todos os dias? Por que não pular dias? Você precisa disso todos os dias? Por quê? Você é escravo de um refrigerante? uhum. Compara, às vezes, a comida com uma coisa que você precisa controlar. Ou um cavalo, por exemplo, um exemplo bem diferente da alimentação. Hum, Você pode ser levado ou você pode levar. De qualquer forma, você tem uma relação com esse cavalo aí, que é essa alimentação. Só não deixa ele ser um cavalo de Troia. uhum. Negociar quantidades, frequências e combinações, tá? Quantidade, Henrique, amigo, frequência e combinação. já fica de olho aí. Pode tomar refrigerante, mas a quantidade e a frequência tá um pouco alta, sim. E o comer Então, consciente que você disse, será que tem uma relação aí para a gente responder para o Henrique? Será que tem uma relação com a percepção da sede, né? Porque uma vez, eu não sei se isso é verdade, eu ouvi que se a gente tem a sede, por exemplo, você tem alguns vão falar de 3 em 3 horas, outros têm uma outra teoria, que se você sentir fome antes de 3 horas, seria sede que seu corpo está pedindo água, isso você acha que é verdade? depende. Pode ser água, mas pode ser outras coisas, gente. Além da fome emocional que a gente está falando aqui, ó, e o Henrique confirmou isso, que o refrigerante tira a ansiedade dele, a gente já vai falar sobre isso. Uhum, Você sentir mais fome do que você acha que deveria, ou, por exemplo, você está obedecendo a sua fome e está saindo do seu objetivo, está ficando doente, está aumentando de peso sem querer. uhum, Quando você está nessa encruzilhada, tem alguma coisa errada. O que pode ser? Então, assim, a gente falou uma possibilidade. Você pode estar bebendo pouca água, sim. uhum, Você pode estar com deficiência de neurotransmissor, de uhum. dopamina, de serotonina. Isso pode ser um problema médico, como pode ser um problema melhor resolvido com atividade, com exercício físico, bem direcionado, como já foi falado na live da semana passada aqui com a Cíntia, com descanso. Então, a gente tem neurotransmissores, né? O que leva a gente à parte do Henrique, que ele falou, refrigerante tira a minha ansiedade. Então, qual é o fato que você precisa lidar, Henrique? E todos nós, isso é só um exemplo. Não é o refrigerante o problema é a sua ansiedade. Uhum. E essa ansiedade, ela tem um motivador por detrás dela. Qual é esse motivador? Então, você sabe o que está te deixando ansioso e você precisa olhar de frente para esse problema e perceber o que eu posso fazer para resolver esse problema. E se eu não puder resolver esse problema, eu preciso aceitar essa situação. A aceitação da situação é o primeiro passo para a gente entrar com uma ação corretiva. Se a Uhum. gente não aceita, a gente não vai corrigir, a gente vai ficar patinando Verdade. e não vai sair do lugar. Ó, oh, Henrique, eu quase não tomo água, eu meio que substituo água por refri. Sim, Henrique, então já fica aí, ó, duas dicas para você. A primeira é, tome mais água, coloca um despertador, deixa a garrafa num lugar que você vir. E eu não vou falar em quantidades, aumenta a quantidade mesmo. Uhum. Substitui gradualmente essa quantidade de refri por água. Mas não deixe de observar qual é o motivo da sua ansiedade, para que você possa Legal. encarar esse problema e ou resolvê-lo, ou encontrar uma solução. E se não tiver solução, você vai ter uma aceitação, Uhum. pelo menos naquele momento. Enquanto eu não puder resolver, eu preciso aceitar. Que é essa situação de quarentena, que está trazendo O muita da, ansiedade para muita gente também. o da água, eu, por exemplo, ó, vou dar uma dica, tá? Eu tenho esse aqui, quem vai lá no consultório me vê tomando água. Tem 700 ml. Então, eu achei uma forma de encher os 700 ml do que ficar enchendo toda hora de 300, ou enfim. Você percebe que você tomou 3 por dia ou 2, você só tomou 2. Identificar, eu acho que na questão da ansiedade, ô Débora, identificar qual é o momento da ansiedade, manhã ou tarde. E o que a Isabel colocou aí, que é a minha mãe, colocou aí, a vontade de comer doce depois do almoço. E Ah, a essa é uma boa, relação hein? da Depois ansiedade depois do almoço, por que que a gente fica mais ansioso
para o final do dia, para 3 horas da tarde ou à noite. Tem gente que segura muito bem. E aí, quando dá à noite, pau na máquina. Vai lá e come. Gente, olha, essa parte de vontade de comer doce após as refeições e também dessa ansiedade por horários, aí eu já vou entrar num outro fator, tá bom? Que era o que eu ia falar, inclusive, e acabei esquecendo antes, que é o seguinte: pode ser que quando você tem vontade de uma compulsão por alguma coisa, tem um fator emocional, pode ser a falta de água, mas também tem uma coisa muito comum que acontece com muita gente. Eu já tive bastantes pacientes com esse problema, com essa questão, que é o seguinte: é uma fome oculta. O que isso significa? O seu Legal. corpo está sentindo falta de algum nutriente, ele não Boa. sabe te falar esse nutriente, não vai sair escrito na sua testa: eu preciso de magnésio, eu preciso Uhum, de zinco. E como uhum. geralmente a necessidade é manifestada? Normalmente é vontade de comer doce, tá? Legal. Então, se você tem muita vontade de comer doce recorrente, muitos dias seguidos, e você percebe que não é uma necessidade emocional, ou seja, algum problema não resolvido que você não encarou, ou que você não conseguiu lidar, muito provavelmente é uma fome oculta, a falta de algum nutriente. Então, seria interessante fazer um Normalmente tem um rastreamento. nutriente específico? A falta do Não, doce? Não, pode ser vários. pode ser qualquer um. Normalmente é mineral que a gente deixa um pouco mais de lado porque a gente não está vendo no dia a dia, né? Uhum. O chá sem açúcar pode ser usado para substituir água? Pode. Pode fazer água saborizada com limão, com cascas de laranja, raspas. Pode dar o sabor para a água que você quiser, desde que não tenha a caloria, no caso o açúcar, porque já desvia a função. E você vai Sim. entrar em outro tipo de digestão e aí não tem o mesmo efeito. Chá sem açúcar pode muito, tá? E Manda ver, qualquer chá sem chá ou açúcar. ele tem que também procurar saber qual chá, né? Qualquer chá, sim, qualquer chá digestivo, calmante, de uso livre, porque existem chás, os chás que têm cafeína, você tem que tomar Uhum. cuidado. O chá de hibisco, que é diurético, muito usado para emagrecer, Uhum. é um chá que não pode ser utilizado mais que 1 litro por dia, porque ele pode trazer consequências negativas, pode trazer problemas renais, inclusive, e Uhum. de pressão, de redução de pressão de forma não saudável. Então, quando eu estou falando de chás que você pode tomar à vontade, camomila, erva cidreira, erva doce, capim santo, hortelã, esses Tá. daí você pode tomar à vontade, tá Débora. bom? Assim, a cor da urina determina a quantidade de água. Deixa eu só concluir esse pedaço, porque muita gente, vamos tomar 2 litros, 2 litros. Não é 2 litros para todo mundo, alguns mais, alguns menos. Como você controla? Você Tá. pode fazer o cálculo, ou você Uhum. pode ficar de olho na cor da sua urina. Ela tem que ficar na cor palha, quase transparente. Se ficar Uhum. totalmente transparente, já pode ter uma perda de minerais, tá bom? Então fiquem ligados na cor do Na xixi. cor da Xixi urina. Legal, muito bom. Então, gente, às vezes a vontade de comer doce é a falta de algum mineral, então. Então, observar aí, às vezes estar, depois que passar tudo isso, estar em dia com os exames, né? Para saber se tem alguma sim, deficiência aí. Ô, com Débora, a certeza. E gente vai falar. alguns não são detectados por exame. Então a gente avalia caso a caso para ver assim, no caso de você querer se aprofundar no tema, você Uhum, sempre pode procurar um profissional nutricionista. Vai fazer tá. um cálculo do seu cardápio, quanto você está comendo, ver se tem necessidade de suplementação, às vezes fazer uma suplementação por segurança, de Uhum, nutrientes que não vão te dar um excesso, mas que de repente vão já te ajudar. Então, cada caso é um caso, mas assim, se você adequar a sua alimentação a tudo que você precisa, você não deve sentir essa falta de doce sempre. tá. Aparecer de vez em quando, tudo bem, mas se for recorrente, pode ser falta de alguma coisa. Ó, estão Mas perguntando tem sobre o gente que jejum, fala já que falo. todo dia dá vontade de comer doce. Tipo, É, o que que eu percebo, por exemplo? Às vezes, quando você come, eu abro as exceções de final de semana, que é o que a Débora falou, não deveria ser. Mas, assim, eu percebo depois que eu como doce no final de semana, aí dá vontade de novo na segunda, né? Então, sim, observar também até o hábito em si, né? com certeza. E o doce, gente, olha, eu nem ia falar aqui nessa parte, tá? Não, não vou falar não. Me Quer ser- cobrem depois se vocês quiserem que eu falo sobre o Vamos açúcar, seguir a tá? No pauta. A final. gente fez pauta, o negócio é sério. Peraí que tem que voltar nas perguntas, Cintia, rapidão. Ó, a sua mãe aqui, Isabel, estava perguntando se pode comer fruta depois da Depois, refeição. tá.
Então, eu vou dar algumas dicas, tá bom, Depois fala gente? do jejum aí, que a Bia falou também. Tá, que a Bia quer falar sobre o jejum. Tudo pode ser bem aproveitado. Então, no caso das frutas, o que que a gente recomenda? Pode comer fruta depois do almoço, Depois. do jantar? Pode, mas depende. Depende primeiro, se você não tem problemas digestivos com isso. Tem pessoas que Hum. vão ter azia, queimação, que depois vão ter estufamento gastrointestinal. Nesses casos, não use fruta após as refeições. Outra coisa, se você vai comer uma fruta, aquela fruta tem que estar dentro do seu planejamento. Se você comeu toda a comida e mais a fruta, pode ser que para algumas pessoas seja um excesso. O E outra completo, coisa, né? que vai exagerar, que vai dar algum problema até na digestão. Uhum. Mas se você for comer uma fruta depois do almoço, dê preferência às frutas menos calóricas e com mais quantidade de fibra, porque essas vão ajudar na sua digestão. Então, por exemplo, a famosa banana com arroz e feijão não é o mais indicado, Aham. porque é uma fruta Tem muito muita gente que tem doce. esse hábito, né? É Tem, muito, tem muito sim. assim antigo isso. Comer banana com É, comida. não é que é proibido, claro que Mas precisa ser ela já visto tem um carbo, né? cada pessoa. Mas ela tem bastante carboidrato, a digestão dela é rápida, e se você comer junto com uma proteína da digestão lenta, esse tempo de digestão diferente pode ser que dê uma queimação, uma azia. Ah, Então, legal. assim, se você for comer, prefira as frutas cítricas. A Adri tá perguntando se à noite pode comer fruta. O mesmo esquema, o que a gente recomenda? De manhã, as frutas mais calóricas, Uhum, tá? uhum. Manga, banana. À noite, as frutas mais cítricas. Abacaxi, kiwi, morango, a própria carambola, goiaba, cereja. Todas as frutas vermelhas pode. E lembrando que você E falou quantidade, né? quantidade e combinação. Então, se você comeu o mundo e mais uma cereja, aí você vai passar mal e falar, foi a cereja, né? Será que foi mesmo? Será que foi o morango? É... Sim, Ah, legal, Carol, eu legal. adoro banana com arroz e feijão. Você pode, Carol. Tem Ah, pessoas é que porque é não têm paciente. problemas com isso. Essa daqui eu já conheço. É essa Você aqui é a pode. nossa Então, amiga. tá? Não existem proibições iniciais. O que existe é uma adequação individual, Tá. tá? E uma coisa muito importante que eu vou falar. Tudo que você for fazer na sua alimentação, Uhum, pense, tá. como isso vai me influenciar, como eu quero estar daqui 20 anos. Porque a sua alimentação, Boa. você pode estar percebendo, mas Uhum. ela está construindo quem vai ser você no futuro. Então, se Sim, imagine daqui 20 anos e se pergunte, como essa alimentação está me ajudando ou me atrapalhando no meu objetivo? ótimo. Daqui a essa quantidade de tempo, eu quero estar como? Eu Ah, quero estar com que peso corporal, com que disposição, com que histórico de doenças, com que exame bioquímico. Será que eu vou querer estar cheio de colesterol, triglicerídeo alto, dislipidemias, diabetes? É isso que eu quero para minha vida? Eu quero perder esse tempo no futuro? Se você não mesmo que quer a perder, pessoa não queira. Porque ninguém quer, né, Débora? Ninguém então, quer. mas a gente não para pensar. Hum. Na hora que você for escolher sua alimentação, é nessa hora que você precisa lembrar do seu objetivo. Uhum, Como que essa minha alimentação vai me ajudar ou vai me prejudicar no meu objetivo? É hoje. Então, hoje a tá. gente está de quarentena, muita gente, a gente está Uhum. perdido com a mudança de rotina, mas o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai separar 10 minutos do nosso tempo para planejar o nosso cardápio, pensando no nosso futuro? O Tá? planejar o Isso cardápio, o que que a Débora me ensinou, né? O fazer alimento, o alimento que você saiba que você tenha. Você não planeja o seu dia? Para quem aqui está trabalhando home office, está com filhos, precisa planejar o dia, precisa readequar, precisa saber o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer à tarde. À tarde eu vou trabalhar, de manhã eu vou ficar fazer lição com as crianças. A alimentação também, né? Então, é uma observação. exatamente, Como exatamente. é Ó, planejar a alimentação? Ai, tem um monte de gente entrando que a gente gosta a aqui, que a dona, gente a dona conhece. Cíntia, aqui, psicóloga, é a moça do planner, hein? Se vocês tiverem dúvidas de como se planejar, se organizar, vocês conversam com ela. É boa, é boa. Ó, outras perguntas. É certo fazer caminhada depois das refeições? Gente, ó, eu não sou profissional da atividade física, mas nesse nível de resposta eu posso responder para Uhum, você. uhum, Quando você está com um processo digestivo, você precisa de um fluxo de sangue maior nessa área. Então, o legal. que você não pode fazer quando você terminou de comer e está lá fazendo a sua digestão? Atividades muito intensas, que vão Uhum, precisar de um fluxo intenso de sangue na musculatura.
Quando você começa, por exemplo, terminei de comer, vou nadar. Lembra da história da congestão? Legal. Dizendo o seguinte, nadar é um exercício que demanda muito. O seu sangue vai ter que ser alocado lá, uma demanda de oxigenação, na verdade. E quando essa sua oxigenação está mais para o músculo, você vai ter uma paralisação na digestão, uma dificuldade aí. Então, uma caminhada leve não é considerado uma atividade exaustiva, Legal. tá? Não pode ser uma atividade exaustiva, porque você precisa de um aporte de oxigenação de sangue para fazer essa digestão, tá bom? O jejum tá Legal. ficando para depois, Bia. Então, isso explica, assim, até para as pessoas que correm, a Elimar tá aí, corre, tem bastante gente que tá aqui. Dá um oi para Bianca, para a minha tia Inês. Oiê! Roberto, uma pessoa muito especial na minha vida, um ex-chefe meu. Olha só, a E Tati entrou, a Tati tá bastante comentando aqui. gente, bastante gente. Aí explica por que a gente não consegue, por exemplo, correr. Vou fazer uma coisa intensa e comer alguma coisa. Tem gente que fala assim, eu não quero comer. Eu posso não comer e fazer atividade física? Vai que alguém faz 6 horas da manhã. Eu posso ir sem comer porque eu não consigo? Porque eu vou fazer algo intenso? Pode, desde que exista um preparo nas últimas 24 horas, gente. Atividade física, a gente sempre pensa em 24 horas antes e 24 horas depois. Legal. Porque você se prepara antes e depois você vai ter a consolidação disso. Ou seja, depois que você fizer atividade física, para você ter um bom aproveitamento da restauração do músculo, você precisa de um aporte de proteína, por exemplo, correto, depois do treino. Uhum. Então, sempre em 24 horas. Em 48, que são 24 horas antes e 24 horas depois. Se no dia anterior você consumiu todos os nutrientes, a quantidade de proteína correta, foi deitar sem aquela fome, sem aquela necessidade, com tudo certinho, zeradinho, acordou de manhã e foi fazer sua atividade física, é possível sim. Uhum. Só atenção, pode levar à perda de peso, isso tem sido usado como um fator de perda de peso. Então, se você não quer perder peso, você tem que ter uma atenção especial com o jantar do dia anterior, mas só isso, só esse cuidado. Legal, Tá? Algumas 24 pessoas horas. têm um rendimento melhor com o consumo de alguma coisa antes do treino, mas de Uhum. forma nenhuma pode ser uma refeição pesada, completa, imediatamente antes do treino, porque você precisa do fluxo de oxigenação ou no estômago, ou no músculo, tá? Legal. Então, realmente isso precisa ser pensado. Ó, pergunta da Adri, eu adoro comer depois da janta manga com maracujá. Não é melhor comer isso do que um doce? Provavelmente é melhor sim, mas tudo vai depender, por exemplo, no seu caso, da quantidade de janta, o que tinha nessa janta, quanto dessa manga. O maracujá nem conta, porque o maracujá é super Tem suave, gente que né? come maracujá assim direto, né? Eu já vi Ai, isso. não como, de boa. Você pode isso? Pode. Maracujá é bem Depois da tranquilo. janta, pode? Para O que pode aliviar acontecer, aquela vontade do doce? pode. O que Ah, pode legal, gente. acontecer é que algumas pessoas vão ter azia, por ele ser um alimento um pouco mais cítrico, pode dar uma E o questão caroço? digestiva. E o carocinho, né? Pela acidez da fruta mesmo, né? Ah, Tá bom que o legal. nosso é mais ácido, Ó, mas a reação daquele alimento com os outros pode dar algum problema. Então, assim, é melhor do que um doce? Em geral, pode ser sim, mas a diferença pode ser pouca se você não tomar cuidado com todo o contexto. Quanto de cada nutriente no seu prato da janta, quanto dessa manga. É diferente você jantar 2 pratos de carboidrato e comer manga, do que você comer um prato mais proteico e depois comer uma manga, que aí não vai te fazer tá, então diferença nenhuma. respondendo se a fruta é melhor do que o doce à noite, para quem entrou agora, a Soraya e a Sim. Tati. Aproveitando, a gente vai falar um pouco sobre, né, criar a oportunidade em tempos de crise nessa situação de alimentação. Mas só para a gente achar que tem 3 pessoas perguntando a mesma coisa do jejum O intermitente. jejum, gente, vocês querem jejum, né? Tô vendo que vocês querem jejum. É Olha, aprovado? Pode? Emagrece? jejum é uma estratégia muito recomendada, mas ele precisa ser prescrito individualmente, tá? Em algumas pessoas não é recomendado, mas para a maioria das pessoas é tranquilo. Tá. Existem vários protocolos de jejum, vários níveis de jejum. Já está comprovado que o jejum ajuda na perda de peso e a melhorar os índices sanguíneos. Então, para melhorar a questão de diabetes, de dislipidemia, mas tem que ser bem feito, tá? Tá. Existem algumas linhas mais radicais, isso eu gostaria de pontuar essa diferença, que preconizam que você faça o jejum, e se você tiver tontura, dor de cabeça, você continua firme que isso vai passar. Esse é o tipo de coisa que eu não recomendo, porque eu lembra da paz, do bem-estar, do No equilíbrio. começo ela Então, falou, como ela é Nutri da Paz, gente.
Eu sou a Nutri da paz, tem que fazer a paz com os alimentos, com o seu corpo, com a sua relação com a comida, e a partir disso construir o que você quer para o seu futuro. Legal. Então, o jejum, como funciona? Você fica períodos maiores de 12 horas, chegando a 16 e 18 horas. Uhum. Não é para todas as pessoas, a Carol já está comentando aqui. Não jejue, Maio. Carol, você realmente desmaia. Mas É. para quem consegue, qual que é a recomendação, né? É sempre o preparo. Uhum. Você precisa, antes de fazer jejum, Legal. você precisa preparar o seu corpo como? Fornecendo no dia anterior os nutrientes essenciais que ele precisa. Se você não tiver esse preparo, você pode passar mal, o jejum pode fazer mal, você pode não conseguir. Então, primeiro, se prepare. Segundo, ele tem que ser progressivo. Então, de repente, você comia 5 vezes ao dia, agora eu vou comer uma vez só. Não Hum. vai rolar, não vai dar certo. Você Uhum. estende o jejum de 12 horas para 14 horas, para 16 horas, gradualmente. E o Uhum. jejum funciona desde que Uhum. você tem uma adequação nutricional antes e depois, tá? E Tá. ele pode ser muito benéfico, sim. Tá. Ó, É, ficou como. Pode falar, depois eu leio esse daqui. não, o da Kátia, você ia ler, né? Pode? Eu ia falar isso. É. Ela Eu sinto disse da muita vontade fruta, de mas a gente comer responde. doce no período da tarde. Geralmente chupo laranja ou como outra fruta doce. Isso está certo? Fruta no lanche da tarde é uma opção excelente. Excelente. Só toma cuidado para verificar se você está fornecendo todos os nutrientes ao longo do dia, se Uhum. essa não é uma fome oculta Uhum. de algum nutriente. Mas assim, fazer um lanche da tarde com frutas é geralmente uma opção muito boa, tá? É Uhum. um horário ótimo para consumir frutas. À É claro, tarde? você não vai consumir a folha inteira, né? À tarde. À tarde é um horário excelente para fazer um lanche de frutas. Uhum. O maior perigo, gente, inclusive das frutas, é quando você mistura com muitos outros alimentos, com muitas outras coisas. A Hum. fruta em si sozinha, para fazer uma refeição, para compor uma refeição, 2 ou 3 tipos de frutas sendo uma refeição, geralmente não vai causar problema nenhum, tá? É. O problema é o excesso. Por isso que eu falei da combinação. Uhum. A gente pode comer de tudo, mas não precisa comer tudo na mesma hora, na mesma Sim. refeição. Então tá ótimo, Kátia. A tarde tá excelente, viu? Aí, para a gente pensar aqui que a gente ia falar isso também, já que perguntaram, imunidade. O que fazer para Sim, imunidade, além do que nós falamos com o Felipe? Descanso, atividade física e na alimentação. O que você acha? muito bem. Então vocês já falaram do descanso e da atividade física, porque sem eles não adianta a gente falar de imunidade pela alimentação, tá bom? É, tem outro fator também que é o fator estresse. Quanto mais estressado, pior vai ser a sua imunidade. Então, tome cuidado. Se estiverem tendo problemas com estresse, estiver difícil de lidar, de controlar, chama a nossa amiga Cíntia, que ela vai dar um jeito nisso com vocês, tá bom? A É o que a parceria gente aí falou vai na ser outra muito bom. live, né? O cortisol e tudo mais, está tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Atividade física vai ajudar muito nisso. Então vamos lá. A Bia está perguntando do mel, eu já vou falar do mel para adoçar juntamente com isso, que é um ótimo exemplo para a imunidade. Ah, Gente, o que legal. fazer para a imunidade? Então, primeiro, para você, duas coisas principais que você precisa para ter um sistema imunológico forte. Você precisa também ter um aporte de proteínas correto, porque Legal. para produzir os anticorpos, o material de produção são as proteínas. Então, você precisa Uhum. de um aporte correto de proteínas para tudo nessa vida, tá? Uhum. Não pode ser de mais, mas também não pode ser de menos. Legal. Principalmente não pode ser de menos. E o segundo fator que é a constituição da nossa imunidade, além da proteína, são os antioxidantes. Tá. Então, vitaminas e minerais. Onde você encontra isso? Num super shot de imunidade, numa pílula que você encontra na farmácia, ou alguém tem uma ideia mais simples de onde a gente encontra esses Que antioxidantes aí? alimento, uma coisa simples, que as pessoas hoje não podem ficar comprando tantas coisas, né? Que é o que a gente falou até com o Felipe. Caiu por terra tudo aquilo que todo mundo comprava, shot, shake. Agora, o que está à mão do alimento que a gente pode usufruir para melhorar a imunidade? Certo? Então, são todas as vitaminas, minerais e fibras. Claro que a gente tem sempre aquele destaque para a vitamina C, Tá. mas ela sozinha não vai fazer muita coisa, tá? Uhum. Então, assim, fontes de vitamina C, que é o básico que todo mundo quer saber. Campeã de vitamina C é a acerola. Uhum. Então, tem a possibilidade de tomar um suco de acerola? Se tiver uma acerola no pé, então, gente, é o que tem mais vitamina C. Tá. Depois disso, a gente tem goiaba, Olha aí, riquíssima em vitamina C, mais até difícil do que a comer goiaba. laranja. Então, geralmente fala da laranja, laranja, laranja. Laranja É, tem vitamina C, limão tem, mas tem frutas que tem até mais, como a goiaba e a acerola.
E Então, o todas shot as de frutas manhã, qual cítricas que você têm. indica fazer? Um shot de imunidade. Vamos chegar, vamos chegar. Tá? Então, a vitamina C, ela é muito encontrada em todos esses alimentos, todas as frutas cítricas. Vitamina C, se é aquecida, ela se perde. Então, você precisa consumir uma grande quantidade de alimentos crus. Legal. Quanto mais alimentos crus na sua dieta, melhor. Eu costumo dizer o seguinte: uma refeição sem a alimentação crua também não é uma refeição completa, não valeu. Você comeu alguma coisa e não comeu nada cru, não vale. Ou seja, Para a sua imunidade, salada, não vale. cenoura ralada, Sim, isso, ou a né? própria fruta, né? Abacaxi, Ah, kiwi, tá. morango, são todos frutas cítricas, Ah, fontes de sim, vitamina tá. C, Uhum. pouco calóricos e muito saborosos, tá? Tá. E aí, vindo para a questão do mel, gente, é melhor adoçar com açúcar do que mel? Eu não tenho mais esse estudo comigo, mas eu já li sobre a redução da imunidade ser proporcional ao consumo de açúcar refinado. Então tá, vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. Açúcar é veneno? Eu sou contra essa fala, tá? O açúcar não é veneno, o açúcar é um ingrediente. Você torna ele um veneno se utilizar da maneira errada, uma combinação ruim ou em excesso, tá? O Legal. açúcar não é o veneno é a quantidade que a gente Uhum. coloca. O Uhum. mel não tem essa relação de diminuir a imunidade. O mel Tá. tem compostos que ajudam na imunidade. Então, vale a pena trocar o açúcar pelo mel? Do ponto de vista da imunidade, sim. Do Uhum. ponto de vista calórico, é a mesma coisa, tá? Uhum. Ah, eu quero emagrecer, vou trocar o açúcar pelo mel. Não vai funcionar. Legal. Mas para a imunidade, vai Vai sim. funcionar. Outra coisa, é bem lembrado aqui. Não utilize adoçante se você não é diabético. Ah, Ah, eu quero tirar calorias, vou tirar o açúcar tem muita caloria, vou colocar adoçante. Adoçante é problema. olha aí, Pode dar gente. problema no A pâncreas, Cris que vários deles. perguntou. Oi, Do Cris. adoçante? Só se não é diabético, não precisa de adoçante, Não, nem stevia, nem nenhum. xilitol. Xilitol, na verdade, é um açúcar. Xilitol pode. Ele O tem uma absorção adoçante, não parcial. precisa. É. E aí, O por adoçante é exemplo, eu não artificial. consigo tomar chá Xilitol é ótimo. sem adoçante. E aí, o que eu faço? Sem adoçar, não é? Então, encare que você precisa de adoçar. O melhor é o mel, Uhum. pela questão da imunidade, mas ele tem as calorias. Então, o que você vai pensar? Nas 24 horas, ele é uma parte das calorias que eu vou consumir. Só isso. O mel. Então, o Legal. mel, Ele, o ele é um xilitol nutriente, ele faz parte da é um composição. nutriente, faz parte da composição, ele tem calorias. Então, assim, se eu tiver num processo de emagrecimento e quero utilizar o mel, então eu vou reduzir em outras coisas que tem o carbo e vou colocar o mel. Tá, Tá então tudo a certo, a banana gente com faz uma mel e aveia é substituição. tudo carbo. É tudo carbo. Ah, Só que a aveia tem beleza. bastante fibra. Então, se você começou a aveia, a banana e o mel, tá faltando uma proteína ou uma gordura boa para segurar isso daí. Hum. Tudo A, depende da quantidade, né? a Débora me ensinou que a pizza, um pedaço de pizza pode, mas ela vem acompanhado com a fibra, com a salada. Sabe aquele negócio da Pizza Hut que entrega com a salada? Eu achava Ó a bobagem. combinação. Então tem que ter a salada com a pizza, entende? A Nutri aprova. A Nutri aprova um pedaço. Ó, o xilitol eu falei errado, tá, gente? Dri, o xilitol, ele é um Então açúcar. pode. É natural, Débora? Ele é feito a Natural. partir de Não é uma adoçante. árvore. Não, só que assim, ele é absorvido parcialmente, então ele tem cerca de 40% só de absorção, a outra parte vai ser eliminada nas fezes. Para quem tem o intestino Tá. muito solto, tem que prestar atenção, porque ele pode soltar o intestino. E quem tem o intestino preso, utilize xilitol. Uma colher de sopa ao dia já é suficiente para dar uma regularizada aí. E Ó, ele não é cariogênico, tá? Ele o que é cariogênico? as bactérias da boca não conseguem fermentar para produzir Ah, cárie. causa cárie, gente. Aham. Agora o mel é mais cariogênico que o açúcar. Quando Tá. você utiliza o mel, você vai escovar os dentes imediatamente para não ter o problema dental, tá? O Wellington, meu digníssimo marido, perguntou o bom do gengibre. Assim, a gente faz suco Ah, é aqui mesmo. de gengibre. Qual que é o benefício do gengibre? Ele é bom para imunidade ou é bom para quê? Para outra coisa, o gengibre é termogênico. Depois eu perdi aqui, tem a pergunta da Tati Carmona, e eu queria ver que Legal, ela legal. Ela perguntou. falou uma coisa Aqui, que tem ó. uma função também psicológica, no Limão sentido com mel, quando eu tomo com placebo. frequência, percebo que passam bastante tempo sem pegar um resfriado. Tati, não é nada mágico, mas o limão tem vitamina C e o mel tem também compostos expectorantes, então ajuda, assim como a cebola, o alho.
Então, todos esses alimentos ajudam sim a gente a melhorar a imunidade. Então, a gente falou da O vitamina alho, C, né? já falou do mel, Ah, dos compostos de enxofre, que são o alho e a cebola. importante até comentar Gengibre, sobre a pode questão, falar. aqui funciona também. Eu falei efeito placebo, mas assim, só explicando, ele tem função direta com a melhora. Mas para as crianças, por exemplo, assim, numa função bem cognitiva, assim, se você passa para as crianças que isso vai ter um efeito, é o mesmo efeito de que você mostra também para seu filho sobre o remédio. Então, você acreditar Sim, que você vai se curar só através do remédio, tem todos os efeitos da indústria, tudo mais. Mas aqui, por exemplo, com a minha filha, ela sabe que mel e limão também ela sara. Dá 2 dias ela já sim, tá boa da garganta. Por quê? Tem um efeito psicológico do que você acredita que vai funcionar para você. Isso exatamente. sem sombra de dúvida. Então, aquilo que a criança Sim. passa a acreditar que vai ser funcional. Aqui, por exemplo, a Débora me sugeriu, indicou que foi muito espetacular, melhorou demais a imunidade do meu filho, foi a água, o alho na água. Eu dou a água desse alho curtido Água de alho. para ele, quando ele começa a recair, porque ele tem uma bronquite, né, já genética. Então, quando ele começa a recair, eu dou isso, ele melhora. Assim, eu passo com ele em medicamento, pneumologista, mas a água com alho foi fundamental, é dica dela. Tá Ótimo. ótimo. Então, o E aí, gengibre, ele sobre o é só gengibre, gente? termogênico. Não, vamos lá, tem a segunda parte. Então, gengibre Ah, e tá. canela são termogênicos, mas é outro assunto. Tá, Como o gengibre pode auxiliar na imunidade? Ele é anti-inflamatório. Então, tá. ele pode ajudar combatendo uma situação que a sua célula de defesa precisaria combater. Então, ele ajuda ela a não precisar, não ter um trabalho tão grande, tá? E que outro alimento se encaixa nessa classe junto com o gengibre, que é anti-inflamatório? O açafrão ou Anti-inflamatório. cúrcuma. Hum, Então a gente tem a vitamina C, a gente tem os compostos de enxofre e a hum. gente tem essa questão dos anti-inflamatórios. Quanto tempo deixa o alho na água e depois para beber? Tem que ser o suficiente para ele soltar o gosto dele. Então, 5 a 6 horas já é suficiente. E também não pode deixar Não pode mais do deixar que isso, muitos porque dias. ele traga. Então, assim, você tem que ir trocando a cada 6 horas. No máximo, você vai trocando aquela água. Você coa, toma e coloca uma água nova, tá? Cerca de 2 dias ele vai durar. O alho, ele tem uma outra propriedade, que ele é bactericida. Então, Uhum. na questão de infecções, ele pode auxiliar. Lembrando que o tratamento natural, ele não é como as drogas, que vai cortar os sintomas. Não. Ele vai Legal. Isso é preparar o seu importante, corpo gente. para poder combater de forma natural, de forma lenta. Então, assim, se você quer se preparar para quando o vírus, a bactéria chegar, você estar bem, além de seguir as dicas da live da semana passada, você deve consumir essas coisas frequentemente. Então, como eu falei, toda refeição tem que ter um alimento cru. Você tomar o suco de limão, o mel, colocar o gengibre nas refeições, fazer um suco de manhã, de repente, com gengibre, uma fruta é algo que pode ser muito útil, tá? Então, anti-inflamatórios, o alho, que tem a alicina, que é bactericida, tem o mel, tem os compostos de enxofre da cebola Uhum. e a vitamina C. Tudo isso daí vai deixar a gente mais preparado. E, claro, tem um aporte correto de proteínas, porque elas são a constituição das nossas células de defesa, tá? A Carol deu uma dica aí: suco de limão com laranja, inhame, xarope de mel com ervas. A Ah, gente tem 10 minutos, viu? Aí a gente, só você acredita? Não falamos não metade. acredito. Daqui a pouco eu vou dividir a live em 2 dias, porque, gente, É, esse pessoal vem com. Eles são muito assim. Eu falei que vocês era são uma 10. aula. Falei que era uma Ó, aula. a dica do Wellington aqui, eu já tenho tudo que a gente precisa, hein? Gengibre, abacaxi, maracujá, depois meio limão espremido, com laranja e um pouco de mel. Tudo que a gente falou aqui é tudo coisa boa, então A gente excelente. faz esse Deixa eu chá à só noite aqui. fazer um adendo aqui, porque a Carol mencionou que a água de alho para ela baixa a pressão. Realmente, se você tem uma questão de pressão baixa, ou se você toma remédio para pressão alta, você precisa tomar cuidado com a água de alho, porque o alho realmente reduz tem esse potencial de redução da pressão, tá? Você não vai sair comendo as cabeças de alho assim de uma vez que você pode passar mal. Tudo tem que ser
tem que Tem ser gente na que dose come alho, eu já certa. ouvi falar disso também. Aí não dá, né, gente? Tem. Se você tá Engole o com dente de alho. maridinho, alho, não dá. Para a imunidade é ótimo, né? Própolis. Própolis também ajuda na imunidade e ele tem a função bactericida também. Ah, Então, é. ele é mais para É bom combater tomar as que horário? bactérias. Noite, de manhã? O que que você acha? Todas essas coisas é melhor tomar de manhã. Gente, tudo que você tomar de manhã absorve melhor. Manhã, Porque própolis de manhã em vez de à noite, de manhã. gente. Pode Com tomar à quê? noite, claro que pode, mas ele precisa estar isolado para o seu corpo absorver só ele. De manhã, você passou a noite em jejum, então o que você consumir primeiro, o seu corpo vai absorver melhor, vai absorver tudo. Então, à noite tem que ser um bom intervalo depois da refeição. Se for junto com a refeição, ele se perde no meio da refeição. Tem que ser exclusividade. Tá. Exclusividade para o própolis aí, tá? Pelo menos 2 horas de distância das refeições. De preferência de manhã, mas pode tomar à noite, não tem problema. E assim, tem um homem que perguntou, por acaso, ao meu esposo, mas não que eu esteja, mas para quem, né, precisa, o que comer na TPM? Não fiquei Gente, pensando nisso, mas assim, gente, é como se a gente estivesse na TPM todos os dias. Esse caos que tá, é como se a gente estivesse na TPM todos os dias. meu marido É, preocupado, né? cara, Tá viu? preocupado, mas eu não tô de É pra TPM, tá, essa gente? dica. E olha que esse mês, assim, a Vanessa não está, mas a TPM foi ótima porque eu usei óleos essenciais. É... Débora, a gente tem 7 minutos. Fala pra gente Gente, vamos, dicas finais. criar oportunidades, que você falou, em tempos de crise. Ah, tá, vamos lá. Peraí, vamos lá. A gente faz um exercício mental aqui comigo, tá? A gente pega a palavra crise, são 5 letras, certo? CRISE. Eu vou Todo escrever mundo tá aqui bom para eles. soletrar. Crise. Escreve aqui, então É, coloca, faz uma mentalização. São 5 letras, certo? No isso. momento de crise, não precisa ser só esse que a gente está vivendo agora, que tudo a rotina mudou e você está estressado por causa disso. Lembra da aceitação que eu falei? Aceite o que você não pode mudar, tá? Mas no momento de crise, pega essa palavra e risca o S, tá? Momentos de crise são oportunidades para desenvolver a criatividade. Então, Uhum, você não tem a situação de antes, no momento de crise você te entregam uma situação diferente, uma situação desafiadora. O que você vai fazer com sim, isso? Corta esse S daí e cria uma situação totalmente nova que te favoreça. Você precisa sim. lutar por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelo seu futuro. Isso é hoje. Então, corta Todos esse os S e. dias, gente. A Bia falando, tomei sermão hoje disso, galera. Todos Ó, eu não os ia falar dias. nada, você que tá. Ô, Ela tá Débora, se entregando. eu vou te dar um exemplo que eu falo para todos os meus pacientes. Imagina Ótimo, Bia. que você fosse dentro de você. Pensa assim, a Débora mandou você fazer imaginar a palavra. Mas imagina que dentro de você tivesse caixinhas. E imagina assim de forma bem ilustrativa. Sabe aquela coisa de tirar refrigerante? O amigo aí falou da máquina de refrigerante. Você tira da máquina de refrigerante com a fichinha todo dia. Você gasta essa energia todo dia. Você tem estresse todo dia. Você se alimenta ou não errado. Todos os dias você tem escolhas. Só que você tem que repor. Você tem que todos os dias se planejar, todos os dias ter uma condição favorável para a sua vida. Você tem que também criar oportunidades e planejar a sua alimentação também todos os dias. Nem todos os dias dá para Sim, fazer, aí é que a gente tem que pensar nessa coisa da paz. E que eu tenho sim. oportunidade de criar para amanhã. O futuro. Exatamente. Muito bem. Falou bonito. Palmas para si. Vamos lá. Gente, as dicas Queremos finais, outra live, a então. Bia falou. Outra, porque eu só faltam Come as o dicas. S isso, Roger, e crie. Gente, Crie. eu imagino para vocês o quanto está difícil. Para a gente também tá, não tá, Débora? Para todo mundo tem uma condição que não é favorável. Porém, o que você coloca assim, o que hoje você consegue fazer, na condição que você tem, diminua essa expectativa. Tava todo mundo achando que ia 10 dias ir para a rua. Diminua um pouco e Sim, crie a condição para hoje e seja realista também. Se você ficar nos exatamente. 30 dias, até 30 de abril, o que você vai precisar se planejar. E são essas duas coisas mesmo. Seja realista e seja engajado com o seu presente, com o objetivo no futuro.
E faça isso de uma forma prazerosa, de uma forma pacífica. Então não é, ai, que saco, eu vou ter que planejar minha alimentação. Não é assim. Você pode fazer assim, é uma escolha sua, mas isso não te favorece. Você precisa se favorecer dessa crise e de outras que virão. Essa não é a primeira e não será a última vez que você vai dar de cara com uma situação desafiadora, tá? Sim. Então aproveite e crie uma situação favorável e aproveite a reflexão que esse tempo traz para você se planejar para o futuro. Então, planeje com prazer a sua alimentação. Como que eu vou me alimentar? Eu não preciso comer uma coisa que eu não gosto, mas dentre as coisas que me fazem bem, as coisas que eu gosto, faça essa combinação. Utilize mais os crus, esteja preparado para o seu futuro. Faça ele acontecer hoje. Hoje, Muita através gente legal. dessas dicas, Débora, tá? eu vou colocar aqui para o pessoal que levanta a mãozinha, quem quiser de novo, porque a Débora não falou metade, eu falei que ia ser uma aula. Não, Quem quiser não de falei. novo, a Débora aqui, levanta a mão, eu vou encerrar aqui, para que a gente possa encerrar de forma digna do que da outra vez que eu não marquei. Mas, se vocês quiserem, a gente faz uma outra com a Débora até o final da semana. Tem bastante coisa para a gente pensar. Ela é um livro de ideias, Dicas da de informações, dicas da Nutri, e uma pessoa muito flexível, uma pessoa muito da real e da paz mesmo. Eu queria te agradecer, foi muito bom. Eu sei que tinha muita coisa para a gente falar, Tinha. mas Mas foi bom, né, gente? foi muito bom. Você é Foi sensacional. proveitoso. Se der, a gente consegue fazer aí para quinta, aí a gente vê, até no final de semana também, que o pessoal vai ficando mais tranquilo. E o final de semana as pessoas abrem exceção, mesmo sendo final de semana tudo igual. Tô Mas de olho em vocês. vamos lá, vamos lá. Tô de Débora, olho nessas exceções. Gente, faz o fala suas seguinte, últimas palavras aí. tá, quem ainda não me segue lá, pode seguir Isso, Nutrideb Lhamas, Nutri, tá? Quem não segue a isso, Cíntia também segue a Cíntia Cintia Maciel. Maciel. E aí eu vou abrir uma caixa de perguntas e A gente tem um minuto. na próxima live a gente vai responder essas perguntas, tá? Com as dicas práticas. Então Legal. segue lá, fica atento, coloca a sua sugestão e a gente vai marcar a data da próxima live no Vamos domingo de colocar semana. se no final de semana, ou quinta, ou domingo, tá bom? Ou de repente segunda, vamos ver, Também né? segunda de novo. Tá, vocês Gente, escolhem, decidem. Beijo. Obrigada, adorei, gente. adorei. Obrigada, obrigada por ter se disponibilizado. Criem, Ela tem um criem. filhinho também. Deus abençoe vocês imensamente, que vocês tenham se encorajem, tenham realmente essa condição aí para seguir esses dias. E vamos Beijo. criar um futuro. Beijo. Crie oportunidades. Um beijo. Se cuida. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente até Muito agora. obrigada, hein? Beijo. Tchau, tchau.